Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é Revestir-se do amor que une todas as coisas com perfeição. O título da segunda-feira, O fluir do rio da graça no livro de Efésios. O versículo, Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. E obrigado mais uma vez, Senhor, diante de Ti. Nós te agradecemos por Tua palavra. Tua palavra, de fato, Senhor, não volta vazia. E nesse dia, nós te rogamos, humildemente, que essa palavra opere em nós, produza em nós o que o Senhor quer, a Tua vontade. Que a Tua palavra, amado Senhor, nos guie sempre à realidade, a entender o Seu coração, a entender como o Senhor faz as coisas. Em nosso coração, amado Senhor, há o desejo de Te servir, de Te agradar. Mas não queremos fazer nada por nós mesmos, e sim pelo fluir do rio da graça, trazendo para nós tudo o que Tu és, as Tuas riquezas, nos enchendo com o Teu Espírito, com a Tua vida, infundindo em nós cada vez mais o Teu sentimento, o Teu amor, a Tua vontade. Ó Senhor Jesus, nós só podemos Te agradecer, Te adorar, Te dar toda a glória, pois mesmo nós não sendo dignos, o Senhor ainda tem se dispensado a nós, dispensado as Tuas riquezas. O Senhor tem nos guiado, mostrado o caminho que conduz ao reino. E por isso, Senhor, nós Te agradecemos, nós Te louvamos, nós Te damos toda a glória. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta segunda-feira, O fluir do rio da graça no livro de Efésios. Eu gostaria de começar lendo, irmãos, segundo parágrafo da página 58. Esse é um grande princípio que todos nós que servimos ao Senhor precisamos entender. Nada é feito partindo de nós, do nosso esforço, da nossa inteligência, da nossa parte humana. Embora, lógico, irmãos, nós nos consagramos ao Senhor, nós oferecemos ao Senhor o nosso corpo, embora nós, ao servi-lo, tenhamos sempre zelo, tenhamos diligência, ainda assim, irmãos, nós precisamos perceber de onde vêm todas as coisas. Então veja, página 58, segundo parágrafo, diz assim: sobre as revelações contidas no livro de Efésios, Deus nos fala de algo novo, o rio da graça que flui. Essa revelação foi dada aos trabalhadores da última hora, porque Ele quer concluir rapidamente a sua obra. Atenção, a obra de Deus não é mera obra humana, mas é o resultado do fluir do rio da graça. Muitas vezes, de maneira equivocada, procuramos fazer uma obra religiosa para Deus, contando com a contribuição e a habilidade de membros da liderança, porém deixando de lado o principal, que é a palavra de Deus. Jamais deixemos a Bíblia de lado. Precisamos dar valor ao falar do Senhor a cada momento, pois Ele quer dar à igreja uma direção, mostrar qual deve ser o próximo passo. A esse falar chamamos de palavra profética, aquela que sai da boca de Deus, trazendo para nós o fluir do rio da graça no presente momento. Esse fluir nos traz tudo o que Deus é e tem, enchendo-nos de toda a sua essência, até obtermos a sua plenitude. A obra de Deus é o fruto de sua palavra e o resultado do dispensar do rio da graça. Então, todo o nosso serviço, irmãos, ele precisa vir da palavra de Deus. Quando Deus criou o homem, Ele criou o corpo físico do homem para contatar esse mundo físico, criou a alma do homem de uma maneira única, com mente, vontade, emoção. O homem, como diz o texto do Alimento Diário, o homem não foi criado, irmãos, para ser um robô. Não é esse o plano de Deus. Controlar o homem para que o homem não tenha o seu desejo, a sua própria mente, sua vontade, suas emoções. Não, se esse fosse o desejo de Deus, Ele teria feito o homem dessa maneira, mas não foi assim.
Como é que Deus fez o homem, então? Corpo, alma, e soprou para o interior do homem o fôlego de vida que é o espírito. Esse fôlego de vida em nós é o nosso espírito humano. A partir dele, na verdade, é que o homem se tornou alma vivente. Então, o que Deus quer hoje? Que a partir desse espírito, do nosso espírito humano, nós recebendo a palavra, aquilo que é de Deus vá se formando na nossa alma. Então esse espírito vai se expandindo e a nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção, ela vai ficando sempre debaixo desse espírito, debaixo da direção do céu, debaixo daquilo que vem de Deus. Você tem ainda a sua mente, você tem a sua vontade, você tem a sua emoção, mas ela agora compreende a vontade de Deus, compreende o coração de Deus e por isso ela segue a palavra, a direção de Deus. Quando você olha o livro de Isaías, você percebe esse ciclo. Então, capítulo 42, versículo 5. Assim diz o Senhor, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu. Formou a terra e a tudo quanto produz. Veja, irmãos, o Senhor criou os céus para a terra. A terra produz algo para o homem. Que o final do versículo diz que dá fôlego de vida ao povo que nela está, na terra, e o espírito aos que andam nela. Então, a terra produz, recebe do céu, produz para esses que andam, os homens, e também a criação, mas principalmente aqueles que possuem o espírito. Esses produzem para Deus. Então é um ciclo. E como se produz para Deus? Aí você tem Isaías 55. Isaías 55, irmãos, nos mostra que a palavra de Deus, ela sai dos céus como uma chuva, como a neve. Ainda você pega esse exemplo aqui de Isaías 42, você começa a entender o céu para a terra para o homem para Deus. Então a palavra parte de Deus como chuva, essa chuva rega a terra, e essa terra ela produz para quê? Para o homem ter alimento e o homem ter semente. E espiritualmente falando, irmãos, a palavra que sai da boca de Deus, que chega até nós, ela é alimento para nós, mas ao mesmo tempo ela é para nós semearmos. Ela é para nos dar direção para que nós façamos adequadamente, para que nós sirvamos adequadamente ao Senhor, para que haja frutos. Esse princípio, irmãos, ele é mostrado logo no começo de Gênesis. Logo no começo do capítulo 2, no versículo 5, diz: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Então a terra estava ali, estava pronta, mas ainda não tinha a erva, não tinha brotado nada. Por quê? Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Quer dizer, a terra estava ali, mas o que vinha do céu para que a terra produzisse, não tinha vindo, o Senhor não tinha feito chover. E por que o Senhor não tinha feito chover? Aí o final do versículo mostra. E também não havia homem para lavrar o solo. Então, para que haja o fruto, a semente, irmãos, esse ciclo do céu para a terra, da terra para o homem para Deus, então precisa haver um homem para lavrar o solo. Isso quer dizer, para receber a chuva de Deus e trabalhar a terra a partir da chuva que cai, a partir da bênção de Deus, a partir do fluir do rio da graça. Então, se o homem trabalha sem a chuva, não produz nada. Agora, por outro lado, irmão, se Deus não vê o homem, também Deus não manda a sua palavra. Você percebe? Então a gente começa a entender melhor a questão da palavra profética, irmãos. Que dentro da Bíblia é como essa chuva que o Senhor manda, a palavra que sai da boca de Deus, para produzir aquilo que o Senhor quer produzir em cada era, em cada momento. A Bíblia, irmãos, ela é infinita por ser a palavra de Deus, ela é eterna. Você pode gastar a eternidade toda na Bíblia, você ainda não vai conseguir extrair tudo que ela tem. Quer dizer,
é como um campo que não acaba mais. Agora, veja onde entra a palavra profética. Então, o Senhor quer voltar, certo? Se o Senhor quer voltar, a palavra que Ele vai mandar, dentro de toda a Bíblia, a palavra que Ele vai direcionar, é a palavra, irmãos, que vai, a chuva, não é? Que vai fazer com que determinada semente frutifique. Quer dizer, Ele vai mandar a palavra para aquilo que Ele quer. O que Ele quer? Ele quer voltar. Então, a palavra que Ele manda, repito, sempre dentro da Bíblia. A palavra profética está sempre dentro da Bíblia. Então a palavra que o Senhor está mandando é para quê? Eu quero voltar. Vocês precisam dar esse tipo de fruto. Frutos para a minha volta, entende? Vocês precisam se preparar para a minha volta. Há 500 anos atrás, na época de Martinho Lutero, a palavra que Deus deu era o quê? Era uma palavra para que principalmente a verdade sobre a verdade da justificação pela fé chegasse ao homem. Então usou Martinho Lutero, e aí durante os séculos, durante os anos, foi usando outros homens para enviar a sua palavra, sempre dentro da Bíblia, para a necessidade que ele tinha na época. Usou, por exemplo, o Atmani para nos dar a visão da igreja, para trazer a visão da igreja, para restaurar aquilo que ainda não havia sido restaurado. E hoje, irmãos, a chuva que o Senhor tem enviado é para produzir um determinado tipo de semente. Essa semente é para frutificar, fruto, né? O fruto é para a volta do Senhor, porque o Senhor quer voltar, quer encerrar essa era. Por isso nós ouvimos tanto sobre levar a palavra às pessoas, orar com as pessoas, pregação do evangelho, trabalhadores da última hora, porque o fruto que o Senhor quer é o que produz agora para a sua volta. Então, para encerrar, irmãos, eu vou ler na página 59, eu vou ler o penúltimo e o último parágrafo. Continuando em Isaías, vemos que a terra produz alimento para dar sustento aos que nela vivem. No entanto, o homem não deve viver somente para a sua subsistência, e sim deve produzir para Deus. E o versículo seguinte revela como o homem poderá produzir para Deus. Versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra é como a chuva que faz a terra produzir para sua própria subsistência, mas também ajuda o homem a produzir para o céu, para Deus. O versículo não menciona a lei do Senhor ou mandamentos, mas diz, a palavra que sair da minha boca. Toda vez que Deus quer que algo seja produzido em determinado momento, Ele fala. Essa é a palavra profética, conforme os princípios da Bíblia. Toda revelação de Deus provém de sua palavra constante, o logos em grego. Nada fora da Bíblia. A palavra profética é uma palavra para atender a uma necessidade atual, com o objetivo de produzir algo para Deus nesse determinado momento. Todos estamos aqui para executar as ordens do Senhor. Nossa função não é somente pregar mensagens ou administrar corretamente a igreja, mas produzir para Deus segundo a palavra profética e fazer a sua obra de acordo com cada palavra que sai de sua boca. Então, irmãos, isso precisa ficar claro para nós. Com essa clareza, nós nos tornamos aquele homem de Gênesis 2 que está ali dizendo, Senhor, eu estou aqui, manda a chuva, manda o seu rio da graça, para que algo seja produzido para o Senhor, para que seja produzido segundo a sua vontade, segundo o que o Senhor quer nessa era. Que o Senhor te abençoe grandemente, querido irmão, querida irmã. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.